Bazégio e Salazar? De fato, o Palmeiras mais uma vez mostra o seu poder, mesmo não tendo começado o jogo da maneira que os torcedores esperavam. O Abel Ferreira esperava um estádio mais lotado, mas a torcida também esperava um futebol mais vistoso, sobretudo no primeiro tempo. Mas enfim, falando um pouquinho sobre o Estevão, de fato é mais uma joia da base que dá muita esperança para o torcedor palmeirense aí para um futuro breve. Deve herdar o bastão do Endrick, embora sejam dois jogadores com características diferentes, né? O Estevão costuma atuar mais aberto, é um jogador mais driblador. O Endrick é um jogador mais de finalização, né, de conclusão das jogadas, mas sem dúvida nenhuma o Palmeiras está bem servido com essa nova geração, né, dando continuidade a esse trabalho que já vem de tempo com a base, né, muitos atletas promissores surgindo no profissional e o Abel Ferreira fazendo essa transição com muita maestria e fazendo o Palmeiras engordar o cofre, né? Engordar o cofre. Quando a fase é boa, ganha título e também tem arrecadado muito dinheiro fora das quatro linhas, vendendo jogadores, negociando atletas e mostrando mais uma vez a qualidade do trabalho, tanto dentro quanto fora de campo. A gestão do Palmeiras hoje é digna de muitos elogios. E aí, Salazar? Tem uma coisa que me chama a atenção, os primeiros tempos do Palmeiras não têm sido bons, né? Ontem, mais uma vez, isso tem me chamado a atenção. Como o Palmeiras tem crescido, até o pessoal brinca, é o time da virada e tudo mais. Tudo bem, isso é legal, mas eu acho que é uma coisa, nesse time tão bom do Palmeiras, sempre tem o que melhorar, é uma coisa pra gente se atentar e, de repente, até questionar o Abel. Ele deve estar trabalhando com isso, né? Se a gente observa aqui, certamente ele observa lá. Mas, de novo, mais uma vez, o primeiro tempo do Palmeiras não foi bom. Mais uma vez, um time meio apático, meio desligado, desconcentrado, com dificuldade na criação. Leva um gol na falha do Everton para mim, que não faz uma boa temporada, o Everton. E aí começa a se complicar, fica um pouquinho nervoso ali naquele primeiro tempo, tudo bem, chega ao gol. Enfim, não gostei, mais uma vez, do primeiro tempo do Palmeiras. Esse sistema que ele fala, né, de abrir mão dos três zagueiros, volta para o 4-3-3, me chama a atenção. A gente discutia o declínio do Rafael Veiga, né? Até o Abel um dia comentou, precisa aparecer mais. Vamos falar do Veiga agora? Vai falar agora? E aí a gente conversa um pouquinho mais. Legal, porque ontem eu gostei. Quem teve uma noite especial ontem foi justamente Rafael Veiga. O Silvestre vai falar um pouquinho mais sobre as 3 assistências do meia do Verdão. Volta pra tela, Silvestre. Vamos falar um pouquinho do Rafael Veiga, que andou numa fase aí não muito boa, mas ontem teve uma atuação especial, né? Agora vamos falar do Rafael Veiga, que é o artilheiro do Palmeiras no século. Isso sem falar que o Veiga é decisivo em tudo quanto é final de campeonato, já tem acho que 11 ou 12 gols em finais de campeonato, fora as assistências, é o artilheiro do Allianz Parque, vice-artilheiro do Palmeiras no campeonato paulista agora, não só do Palmeiras, como do campeonato em si, perdeu só para o Flaco Lopes. E ontem o Rafael Veiga, pela primeira vez em toda a carreira dele, conseguiu fazer uma espécie de hat-trick, só que de assistências. Ele nunca tinha conseguido dar 3 passes para gols num mesmo jogo. Ele havia feito 2 passes para gols em uma só partida, em 3 oportunidades, a partir de 2022 com a camisa do Palmeiras, em 2 derbys, em 22 no Campeonato Brasileiro, clássico contra o Corinthians, 2 passes para gols. No Campeonato Paulista de 23 também 2 passes para gols em clássicos contra o Corinthians. E também na Libertadores do ano passado, 2 assistências numa partida contra o Bolívar pela Libertadores da América. Ontem, pela primeira vez, 3 assistências num só jogo, um recorde para o Rafael Veiga, que vinha sendo muito criticado. Para um meia é muito importante estar participando dos gols, seja com gol ou com assistência. Fico feliz, né, de estar sendo decisivo em mais um jogo. Feliz ali de ter dado o primeiro passe para o gol do Estevão, um menino tão jovem que está surgindo aí. Fico feliz, estou muito, muito feliz. A cabeça controla tudo, independente se o cara joga bola, se ele trabalha como jornalista, se ele estuda. A cabeça controla tudo, né? Então acho que cada vez mais a gente tem que focar nisso. Em ter um mental bom, porque o acerto ou o erro está na nossa cabeça. A gente tem que concentrar, nem sempre a gente quer errar, mas os grandes jogadores é o que faz depois do erro, né? Fico feliz com o nosso time, acho que a gente está numa crescente boa. Temos às vezes que ter mais atenção, porque em determinados jogos virar um jogo às vezes é mais difícil. Mas é isso, acho que a gente já mostrou nossa força e a capacidade que a gente tem de reverter situações difíceis. Verdão estreia no Campeonato Brasileiro domingo no Barradão contra o Vitória.
O Mesa Redonda estará lá comigo e respectiva equipe. A gente viaja amanhã junto com o Palmeiras para o jogo de domingo, a entrada ao vivo no Mesa Redonda, a estreia do Verdão com a provável volta do Zé Rafael, que treinou hoje, estava com dores nas costas, foi ausência na partida de ontem pela Libertadores. Falar um pouquinho sobre Veiga e Breno Lopes. Você vê, eu nem sabia que o Silvestre ia comentar isso, mas é exatamente o que me chamou a atenção no jogo. Como o Veiga estava com essa dificuldade, e eu tinha essa sensação, a gente já tinha discutido que aquele sistema com 3 zagueiros, uma espécie de 3-4-3, não me parecia que não me favorecia ao Rafael Veiga. E ontem, em outro sistema, até o sistema que ele está mais habituado, ele sobrou. Tudo bem que era um adversário simples, tal, não era nenhum grande adversário, mas a gente viu o Veiga que a gente conhece, inclusive nas bolas paradas, onde ele é fundamental até batendo escanteio. Então, acho que é para o Abel se atentar, né? Porque abrir mão, entre aspas, do Rafael Veiga por causa de um sistema, de repente o jogador também precisa se adaptar. Mas enfim, é uma situação que me chama a atenção nesse time do Palmeiras. Eu acho difícil, independentemente de onde o Veiga renda mais, eu acho difícil o Abel Ferreira pensar na possibilidade de sacar o Veiga do time, esquece. Porque é o grande meio-campista, o grande playmaker, né? O armador do Palmeiras, é o cara que deixa o companheiro na cara do gol, que cria inúmeras oportunidades. Ontem a gente viu 3 assistências, embora eu acho que o gol do Estevão, aquele cruzamento era para o Flaco Lopes e passa por ele e acaba sobrando para o menino. Mas de fato o Veiga tem tido grandes atuações, não vinha vivendo uma grande fase, é verdade, desde que voltou, como que eu posso falar isso? O Veiga, faltava um pouco dele ser aquele Veiga que todos esperam. Mas agora, passado o título, passada aquela pressão, daquela carga emocional do Palmeiras ter garantido o tricampeonato paulista, algo que não acontecia nem desde a década de 30, se eu não me engano, eu acho que tudo isso facilita também para o jogador jogar com um pouco menos de responsabilidade. O Palmeiras se sente cada vez mais confortável na fase de grupos da Libertadores, muitas vezes joga até com o time bem, então pro Veiga é fichinha esse tipo de jogo, como você bem disse. Apesar de vocês falarem aí da atuação do Veiga lá na final contra o Santos, ele bateu o pênalti e fez o pênalti. Não bateu bem aquele pênalti, porque bateu muito no meio. Se o goleiro tivesse ficado parado... Personalidade, pô, personalidade. Fez o gol, né, gente? Então, assim, pra mim, ele resolveu ali no... Até mal ele é importante. Até mal ele bateu e fez o gol. Agora, se ele tivesse perdido o gol, aí seria uma outra situação, né?